Não, agora ela tinha que aparecer numa tela e falar. E aí, ué, como é que eu faço isso? Para onde que eu olho? Como que eu trato as pessoas? Eu entro e teve realmente um processo. As próprias empresas começaram a perceber, gente, a gente tem que rever o nosso processo de comunicação. Antes eu tinha uma padaria, as pessoas iam lá na padaria, você atende, entrega o pão, e aí vai para dentro da padaria e você tem que continuar vendendo seu produto. Estamos de volta com mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória pensado em você, mulher empreendedora que quer inspirar a sua jornada, conhecendo a história, os causos, os perrengues, os acertos e os aprendizados de outras mulheres empreendedoras. Como sempre, eu estou aqui com a minha fiel escuteira e parceira de bancada ao lado, a Ana Paula Serrano, e hoje eu estou aqui com uma mulher que assim, gente, eu vou falar o currículo dela, tá? Se demorar demais, é porque é grande mesmo, tá? Ela é advogada, ela é jornalista, ela é professora universitária, ela é professora de cursos de oratória, ela é uma deusa, ela faz parte do meu círculo de amigas e pessoas queridas, ela é a Mirela Bravo. Bem-vinda, Mirela. Muito obrigada pela apresentação. E pelo convite também, né? É um prazer para mim estar aqui. Então, a gente está aqui intimidada. Imagina, gente. Estamos entre amigos. Entre amigas, né? Que desafio conversar com professora de oratória. Imagina. Acho que não tem muito segredo. A gente vai fazendo e vai aprendendo. E ao longo da vida vai aprimorando, né? Então já estou ressignificando. Na verdade, é uma oportunidade de aprender aqui nessa conversa. Que bom. Mirela, para a gente começar, a gente gosta sempre de iniciar com uma apresentação, para você contando para a gente quem é Mirela por Mirela. Uau! Pergunta simples, coisa leve. É coisa simples, né? Se eu me prolongar demais, vocês... Não, agora já tá bom. Eu achei até engraçado que a Camila começou falando, ela é advogada eu ainda não tô acostumada, né? Porque é o meu último curso que eu me inventei a moda de fazer, mas que me apaixonei também. E realmente é uma profissão muito interessante, muito rica. Mas eu sou jornalista, né? De primeira formação, eu sou jornalista e sempre gostei muito da área de comunicação organizacional, essa parte mais de assessoria de imprensa, gestão de pessoas. Então, eu fui muito caminhando para essa especialidade desse jornalismo especializado, né? Não só organizacional, quanto relacionado à revista, à produção de revista, produção de comunicação comunitária, comunicação e cidadania, que são as áreas assim que realmente eu atuo, né? De uma forma mais direta atualmente. Mas também tenho a formação como advogada. A minha área agora de especialização é o direito de família, tenho buscado mais conhecimento, mas também passei pelo direito digital, porque na época eu queria fazer um TCC de direito digital, então enquanto eu fazia graduação, eu falei, vou fazer uma pós em direito digital. Visionária. E podia, porque eu já tinha graduação, né? Então aí eu fiz o direito digital, que também dialoga muito com a área do jornalismo, enfim, não tem como mais a gente desvencilhar muito essas duas áreas. Então, profissionalmente, é isso. Eu sou professora universitária há mais de 20 anos. Eu tenho toda vez que fazer a conta, porque eu fiquei uns 3 anos falando que era há mais de 18 anos. Mas, gente, eu acho que já passou. De idade, assim. Passou o tempo e eu não atualizei, mas desde 2005 eu dou aula. Uau. E para mim é uma paixão, porque a gente aprende muito, né? Os alunos acham que a gente está ensinando, mas na verdade está aprendendo, e muito da relação humana também. Então, eu falo que é o meu lugar de poder. Eu até faço de manhã os stories, estou indo para o meu lugar de poder, que é a sala de aula. Assim, eu posso estar com qualquer problema, às vezes a gente está desanimado, mas quando eu piso na sala de aula, nossa, é uma realização, assim. Aquele estado de flow. E aí você começa a falar e as pessoas prestam atenção em você. Eu acho isso incrível. E você tem o que contribuir, né? E acho que mais do que o conhecimento mesmo, você passa histórias de vida, você compartilha o que você já passou também, e eles observam tudo. Às vezes você passa assim em algum lugar e fala, ei, professora, tudo bem? Ah, tudo bem. Aí vem a pergunta mais temível, né, de todo professor.
lembra de mim? Ai, Eu falei, então, Eu já ia perguntar, e aí, lembra? mas eu fico feliz de ser lembrada, porque de alguma forma eu toquei essa pessoa, né? Então, sempre são retornos, assim, muito positivos. Mas profissionalmente, eu sou professora universitária, jornalista e advogada, e na vida eu sou mãe de Maria e Marina, que são duas mulheres incríveis. Ah, mesmo. Duas mulheres incríveis, é que eu ensino muito oratório também. E é muito legal, porque a gente tem uma troca muito bacana. Agora elas estão na adolescência, né? Então a gente troca muito, a gente está muito próximo e aprendendo uma com a outra também. Elas são mais ou menos a mesma idade? 14 e 15 anos. Ai, que Parece até gêmeos, né? delícia. Maria e Marina, é Aham, um trava-língua. tá, eram gêmeas. eu achava que era um pouquinho mais a diferença, é 14, 15. 14 14 e 16, mas é 1 ano e 4 meses. Aí tem a época que elas, daqui a pouco Marina vira, faz 15, aí fica 15 e 16. Fica um tempo com a idade próxima. É 1 ano e 4 Entendi. meses de diferença. Uau, duas adolescentes em casa. Sim. A gelatina, né? A gelatina. Cada fase é uma fase, assim, né? Eu curto muito todas as fases, eu acho que é tão gostoso, tão diferente, assim, cada coisa. Tem seus desafios, né? Sim, claro. Que todo mundo fala, não, quando crescer melhor. Não, tem os desafios continuam. Aham, é tipo subindo de fase. Exatamente, a gente vai ganhando as faixas, né, para lidar com aquilo tudo ali que é. Tem muitas questões emocionais agora, né, que quando criança você não tem tanto, né? Aham. Mas agora muita questão de relacionamento emocional e não sei o quê. É muito gostoso. Ela é Eu uma adoro. mãe quando os meninos olhar tá brilhando. Adoro, adoro. Mirela, a gente está em um mundo que está o tempo inteiro sendo atravessado pela digitalização, né? Nós temos a tecnologia aí ganhando cada vez mais espaço na nossa vida. Em tudo que você olha tem tecnologia. A gente sabe que as profissões estão muito atravessadas também pela tecnologia. Mas ainda assim a gente sabe que as habilidades humanas, ainda assim não, né? Ainda mais, Ainda mais. ainda mais. Exatamente. A gente sabe que as habilidades humanas estão ganhando cada vez mais espaço em termos de necessidade Sim. para as organizações, né? E aí a oratória, obviamente, sendo uma daquelas que a gente precisa olhar com ainda mais atenção e carinho. Aqui a gente fala para mulheres empreendedoras, né? Quem nos assiste geralmente são mulheres associadas à CDL Sim. e que são empreendedoras. Na vida da empreendedora, qual que é a importância da oratória? Então, eu acho que a oratória, ela sempre teve a sua importância, tanto que é lá em Aristóteles, né? Quando a gente vai buscar, o que é oratória? Aristóteles. Vai lá atrás para saber, para falar. Sempre foi um debate muito importante a comunicação como um todo. E agora é o que você falou, ainda mais por conta da tecnologia. E um choque muito grande que a gente percebe é durante a pandemia, quando as pessoas foram para dentro das suas casas, elas tinham que falar. Elas tinham que se comunicar para além do escrito, para além de entregar alguma coisa. Não, agora ela tinha que aparecer numa tela e falar. E aí, como é que eu faço isso? Para onde que eu olho? Como que eu trato as pessoas? Eu entro e teve realmente um processo. As próprias empresas começaram a perceber, gente, a gente tem que rever o nosso processo de comunicação. Antes eu tinha uma padaria, as pessoas iam lá na padaria, você atende, entrega o pão, e aí vai para dentro da padaria e você tem que continuar vendendo seu produto. Várias empresas, pequenas e médias empresas, né, as que resistiram, elas tiveram que mudar, alterar completamente o processo de comunicação. Aqueles bilhetinhos deixados nos pacotes, né, aquelas coisinhas, aquilo tudo ali é comunicação. Foi um processo que veio muito desse embate que a gente viveu, desse momento que a gente viveu. E aí a comunicação começou a ser vista, se não era vista ainda com tanta importância, aí ficou decisivo, né? Permaneceu quem muito bem se comunicou. A verdade foi essa. As empresas que persistiram, não aquelas que não tinha como, né? Na área de turismo, que realmente precisa que as pessoas saiam de casa, mas as empresas que persistiram foram aquelas que desenvolveram alguma forma de se comunicar com o seu público, encontrar esse público, entregar o que ele desejava. Então, é um processo muito forte que aconteceu ali. O que eu percebo de uma forma geral, para o empreendedor, a gente precisa observar o que é comunicação, não numa habilidade que, eu sou bom comunicador, sempre falei muito, sempre estive na igreja, sempre cantei na igreja, mas você entende realmente qual é o processo?
Você entende quais são os elementos? Às vezes é um conhecimento muito... parece raso, mas não é. Você entender que você é um emissor e que você é responsável pelo processo. E que para ser responsável pelo processo, você tem que dominar muito bem o código, o canal, o meio, a decodificação do receptor. Então, tem que entender quem é esse receptor e tem que esperar uma resposta. E se a resposta não for a esperada, você ainda tem que falar, desculpa, posso corrigir? Eu acho que eu falei de uma forma que você não compreendeu. Porque a responsabilidade continua sobre o emissor. Às vezes a gente fala, ai, nossa, tudo que eu explico ele não entende. Com quem está o problema? Tá com a emissora, eu já falo isso em todas as minhas entradas, assim, de curso, de palestra. Gente, alguém aqui quer ser emissor? Quer falar? Então tá, então toma aqui a responsabilidade. É a mesma história de liderança, né? Quando a gente vai dar aí algum treinamento para liderança, eu pergunto, você realmente quer ser líder? Porque, gente, Trabalho. é trabalho, é para além do que você é. Então, você é engenheiro e você é gerente, líder. Então, você vai dar conta de tudo da engenharia e também de cuidar das pessoas. Né? Então, você tem que ter todo um aparato de habilidades e competências que só na execução talvez você não precisasse. Mas agindo e interagindo, você tem que desenvolver essas técnicas, né? Tem que desenvolver as ferramentas. E a oratória é isso, é um conjunto de ferramentas que você vai acionando na medida em que você tem consciência que elas existem. Porque o mais importante do processo é isso, é ter consciência do processo, de quem você é no processo e das suas responsabilidades, né? Perfeito. Quando você foi explicando, né, o canal, o código, a primeira coisa que veio na minha cabeça, gente, se as pessoas tivessem consciência que existe Esse processo. talvez as pessoas pensariam mais antes de falar. Muito! Isso tem uma coisa muito legal na questão do emissor, que eu já falo assim, emissor, você vai falar eu. Vai falar, as pessoas dizem, as pesquisas indicam, eu li no jornal. Não, eu li, eu vi a pesquisa e eu entendi por meio dessa pesquisa que, olha, a gente já diminui bastante das nossas opiniões. Por quê? Porque na medida em que eu coloco o eu, sou eu falando, não é? As pessoas, a maioria, eu adoro a maioria se comporta assim, maioria quem? Da onde você tirou esse dado? Gente. Que autoridade é essa que você tem para determinar esse número ou esse percentual? Então, esse é um cuidado que o emissor tem que ter. E aí tem uma série de fatores associados, né? A construção de uma autoridade relacionado a isso. Você conhece de fato o assunto? Então me diz o número exato. Você entende? Então, quais são os elementos ali que compõem aquela mistura? Enfim, a clareza, né? A clareza vem também desses dados claros, da informação correta. Então, tem todo um processo que você tem que... E eu acho que para o empreendedor isso é muito importante. Né? Quando você está fazendo um atendimento, vendendo um determinado produto, você tem que saber falar sobre ele. Mas que produto é esse? O que você entrega no final das contas, né? O que você vai... E é muito dessa ressignificação, né? Você vende um creme ou você vai trazer um conforto? E aí, como que você constrói essa significação? Por meio da palavra, por meio do gesto, por meio da sua postura. Então, várias ferramentas precisam ser acionadas para a construção de um sentido, né? Eu li um dado. Uhum. Já tá usando. Aqui, ó, eu tô aqui. Olha como que a vida é boa pra mim. Eu venho pra cá trabalhar. Aí meu trabalho é sentar aqui com um monte de mulher bacana, inteligentíssima, e conversar com elas. Aí eu vou aprendendo e já vou aplicando, entendeu? É ótimo, Eu li que apenas 7% da nossa comunicação está relacionada ao que a gente fala. A comunicação verbal, né? Eu sou de humanas, 93 que sobra. Os outros 93% está ligado à nossa postura, ao nosso tom de voz, né? A tudo isso. No momento em que a gente se acostumou, hoje em dia, não sei na casa de vocês, mas ligar para alguém sem perguntar antes no WhatsApp se pode ligar é já considerado quase uma ofensa, assim. É deselegante. Se você pedir para ligar para a pessoa fica pau da vida, que ela queria que você mandasse um WhatsApp, que ela vai ouvir o áudio acelerado ainda, tá? Tá? Eu, Camila Matos, me recuso a acelerar áudio, porque eu acho que eu perco muita comunicação ali. Para onde caminha a comunicação, Mirella, num contexto em que muitas vezes
A única coisa que as pessoas têm condições de ver são as palavras, que é a minoria é a minoria do nosso processo de comunicação, né? Sim. É apenas 7%. Está muito na mensagem, está muito no direct, está muito no e-mail, e a gente está perdendo essa coisa do olho no olho, do gestual, do tom de voz. Para onde caminha a comunicação nesse processo, Mirella? Eu acho que tem esse aspecto, sim. Mas, voltando um pouquinho, isso foi Harvard, né? Tem uma pesquisa de Harvard que indica isso. Que eu tenho um dado de 94%, mas pode ser 93%, não faz diferença. 93%, então, da nossa comunicação é não verbal. Ok. Dentro do método da oratória que eu trabalho, primeiro é o autoconhecimento, identidade. Qual é a sua identidade? Quem é você? O que que você tem de bom? E o que que você quer que as outras pessoas vejam disso? Então, cria um propósito. Né? Criando um propósito, eu vou manifestar publicamente o que eu quero que as pessoas vejam de mim. Então, e eu gosto muito de falar disso quando geralmente eu falo isso, fala, olhem para o seu Instagram. Seu Instagram fala da sua identidade? Está falando do que você quer que as pessoas saibam? Você está postando ali sem muita ideia, muito propósito, muito planejamento? Simplesmente fiz um Instagram e comecei a postar, nem sei exatamente o que eu quero. Cuidado, porque você está lidando com um veículo de comunicação. Porque antes quem lidava com veículo de comunicação era o jornalista, né? O assessor de imprensa. Agora todo mundo tem um veículo de comunicação. Mas efetivamente você entende, né, aonde você quer chegar? Então tem esse aspecto. Então, primeiro processo é a identidade. Quem eu sou, qual é o meu propósito, onde eu quero chegar, o que que eu quero comunicar. Depois a alteridade, que é a diferença com o outro, né? Então, assim, eu percebo o que que eu tenho de único, o que que eu tenho de grande diferencial. Pensando aí na questão do empreendedor, né? Da empreendedora, eu quero me destacar. Tendo feito isso, eu entro no ferramental. E aí a gente começa com uma série de outras considerações. O ferramental do não verbal, ele é muito importante, porque aí eu vou falar de mãe para mãe. Você também é mãe? Não. De mãe para mãe. Então, é bom que você não vai cometer o mesmo erro. Chega no aniversário de um ano, o que que a gente quer fazer? A festa mais linda que você imaginar. A gente passa até 1 hora da manhã colando coisas, fazendo os potinhos, personalizando tudo. E pensando na roupa da criança, pensando no sapato, e pensando não sei o quê. E às vezes a gente esquece que a gente vai ter que estar na festa também. Aí chega na hora da festa, tá acabada, porque não tem condição de cansada, mas tá lá se aguentando. E assim, mas tá feliz também, né? Porque tá ali naquele momento, mas poxa, e a sua comunicação naquele momento? Será que você poderia abrir mão de algumas coisas e ter se cuidado um pouquinho mais para aquele momento, né? Ser um momento que te registre também com essa alegria? Então, é um pouco isso que a gente tem que pensar, né? Então, eu quero passar uma mensagem e aí eu tenho uma figura física que também tem que estar tão bem preparada quanto as palavras que eu vou utilizar. Às vezes a gente gasta horas fazendo slide, revendo slide e rever palavrinha, trocando palavrinha de slide. Você pensou a roupa que você vai usar? O sapato é confortável? Você andou com esse sapato um pouco para ver se você vai aguentar ficar 2 horas em cima dele? Né? Usou o cintinho que você quer colocar? Uma vez eu fui numa palestra, a pessoa estava impecável, lindíssima. Ela colocou um cintinho e a calça ia caindo, ela ficou a palestra inteira levantando a calça e acertando dentro daquele cinto. Ela já não percebia mais, mas, poxa, o que que ela comunicou ali? Tinha tudo para, né? Então, essa questão não verbal, ela precisa ser examinada e olhada com muito carinho. A questão verbal, obviamente, também. No WhatsApp, às vezes, e aí somando os dois, né? Mandei uma mensagem. Mas quando você me manda uma mensagem, me vem na minha mente toda a sua figura. Quem é você? O que que você faz? O que que você representa? O seu convite, a sua alegria, o seu sorriso. Isso tudo vem para mim. O não verbal fica para as pessoas. Ele diz muito de você. Então, por mais que a gente esteja se comunicando ali, né? Por exemplo, por áudio. O que que tem de não verbal no áudio? O tom, a velocidade da fala. Por isso que, para quando que a gente usa o áudio? A gente usa o áudio para dar o tom. Às vezes você manda por escrito, a pessoa te responde de uma maneira fria. Talvez seja melhor, antes de mandar o escrito, você falar: oi, tudo bem? Bom dia. Nossa, estou morrendo de pressa aqui, eu preciso muito de uma informação. Faz a gentileza de me enviar? Aí você faz a pergunta por escrito. A pessoa já leu o tom, ela viu que não, ela está precisando, por isso que ela está falando rápido. Então, serve para isso. Então, tem a entonação, tem o volume da voz, tem a própria voz, né? Se está calma, se está clara. Então, isso tudo é não verbal. Então, o não verbal nunca está distante desse verbal. Uma coisa que eu tenho feito muito no WhatsApp, que eu acho que me deu uma condição boa, porque eu tenho várias pessoas no trabalho, as pessoas se comunicam muito por áudio. Nem sempre você está disponível para ouvir áudio, né? Então, eu passei a colocar a transcrição.
Então, quando eu olho a mensagem e acho assim, não estou entendendo essa mensagem, eu não estou entendendo exatamente o tom, o não verbal dessa mensagem, aí eu ouço o áudio, aí eu vejo o tom. Falei, ela está correndo lá, deixa eu me adiantar aqui, né? Porque às vezes é urgente mesmo, né? E a gente fala, pega isso, faz não sei o quê, é só o comando, né? E aí é interessante ouvir o áudio em função disso. Eu tenho feito essa tentativa de ferramenta aí, tem funcionado bem. Eu também estou usando a transcrição. Eu acho que é um caminho meio sem volta, assim. Eu gosto muito. Eu me acostumei, também me adaptei super bem. Às vezes tem alguns erros, assim, de tradução, mas ajuda bastante mesmo. Eu gosto bastante. Quando a gente fala de oratória, a primeira coisa que vem na minha cabeça é falar em público, né? E é uma coisa que a gente precisa muito e que causam, pelo menos em mim, né? Então, eu tenho essa sensação. Ainda é desafiador para mim falar em público. Eu consigo identificar que vem um pouco desse medo do julgamento e tem formas de me preparar um pouco melhor para esse momento, mas ainda é um grande desafio. Mas pelo que você está falando, eu vejo que a oratória ela está em muito mais do que isso, assim. Sim. A oratória está num processo de preparação com um objetivo responsável de tratar com clareza aquilo que você quer dizer. Eu gosto muito de falar, isso vem até do jornalismo, da assessoria de imprensa. Eu quero um assessor de imprensa. Para que você quer? Eu quero dar entrevista. Mas você vai falar de quê? Você tem assunto mesmo? Você tem conteúdo? Não, eu tenho conteúdo. Então tá, você vai. Então, vou fazer esse trabalho. Ao ser exposto, entenda que você está ali para prestar um serviço. Então, mais importante do que você aparecer é o que você tem de conteúdo a aparecer. E aí as pessoas vão olhar para você. Então, a oratória é a mesma coisa. Então, é você entender. Por que eu vou fazer oratória? Para você entender que você está ali, não só por você, mas por todos aqueles que foram te ouvir, mesmo que seja um trabalho na sala de aula, né? Então, as minhas filhas estão lá ensaiando, só vejo elas passando para lá e para cá, decorando a fala. Falei, gente, olha só, eu trabalho com isso. Eu treino as pessoas. Vocês querem? Vocês querem? Aí resistem um pouco, agora não. Agora elas mamãe, me ensaia aí, me ensaia. São pequenas coisas que você aplica. Então, fala um pouco mais devagar, levanta a cabeça, olha para as pessoas com quem você fala, dá um passo à frente quando você for começar a falar, agradece quem te passou a palavra, passa a palavra para o colega com carinho, né? Tem essa atenção, o colega está falando, olha para ele enquanto ele está falando, dá essa atenção. Às vezes você pode até complementar alguma coisa que ele não consiga, dar um apoio. Então, são detalhes que... Mas por que você vai utilizar isso? Porque você se sente responsável pelo seu processo. E você quer entrar em qualquer processo de comunicação de forma intencional. Eu estou escolhendo essa palavra. Eu estou escolhendo falar dessa forma. Eu estou escolhendo fazer esse gesto. E aí o nervosismo vai passando. Por quê? Porque você tem consciência do que você está fazendo. E aí vai te dando uma certa segurança. O mais importante, não dê passos atrás. Para trás só para pegar impulso. Então, vai adiante. Aprende o ferramental, aplica. Aprende o ferramental, aplica. Quando eu faço a mentoria, que são 10 encontros, eu sempre falo, de uma semana para outra você tem tarefa. Porque não adianta nada você ver a teoria e não aplicar. Então, vamos fazer a reunião da forma como tem que ser feita? Então, a reunião vai ser assim, vai ser assado. Pequenos detalhes, por exemplo, de reunião, que é um dos tópicos de oratória, né, de desenvolvimento de comunicação para liderança. Reunião tem pauta. Eu digo o horário que começa e o horário que termina. Eu digo o assunto. Eu compareço no horário. Terminou a reunião, tem ata. Qual é a responsabilidade de quem? O que ficou decidido? Aí eu digo para o outro também, leva o relatório que você vai apresentar. Eu digo, não leva nada. Vocês só vão ouvir. Até a forma de participação pode ser esclarecida. Isso tudo traz uma tranquilidade na relação comunicativa. Porque eu já sei que eu vou para essa reunião, eu já sei o que eu vou apresentar, eu já sei que eu não vou apresentar, eu vou lá para receber uma informação, eu sei o tempo que começa, o tempo que termina. Gente, tem coisa pior que você entrar numa reunião sem saber a hora que você vai sair. Nossa, não, eu tenho uma vida fora daqui, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e agir de forma intencional. Um líder que faz isso, ele age de forma intencional, com responsabilidade, com carinho, com consideração pelo outro, né? Então, todos esses detalhes, eles precisam ser combinados. Isso também é oratória. Então, ele já entra numa reunião, olha só como ele se preparou, fez uma pauta. Ele convidou as pessoas, ele disse o que vai falar.
Então, isso aqui já faz parte do processo, né? Estou me preparando para ir. Então, ele entra numa reunião de uma forma mais tranquila. Eu tenho dado muitas mentorias para lideranças. Lideranças que já são lideranças, assim, grandes gerentes, CEOs, mas eles precisam apresentar resultados para um grupo para a presidência, por exemplo. Então, ele ainda não me sinto feliz, né? Aí as pessoas geralmente perguntam assim, quando você acha que a gente define que eu preciso de fazer um curso de oratória? Quando você saiu de algum processo de comunicação triste. Poxa, podia ter me desenvolvido muito melhor. Ah, não, gente, a gente não precisa disso, é uma habilidade. Eu posso desenvolver, né? Existe ferramenta, eu posso ter instrumentos. Não preciso estar ali no vazio, né? Posso ter instrumentos. Então, ficou triste no final, ou quando chega em casa, vai tomar banho, aí vem a aguinha quente e fala, poxa, aquela hora eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Então, pensa depois, né? Então, a gente pode se preparar antes. E na medida em que você aprende, vai aplicando e vai avançando. O nervosismo diminui bastante. Eu tenho muitos bons resultados e é muito legal, eu fico muito empolgada, porque em cada encontro aí eles já entram assim, deixa eu te contar logo o que aconteceu, tem aquele negócio que você me falou, eu fiz, gente, deu um resultado. Detalhes, assim, olha para a pessoa que você falou, e eu comecei a olhar, nossa, impressionante como eles reagiram diferente. Então, assim, é um ganho muito grande para a qualidade de vida, né? Para a gente se sentir bem, a gente está falando tanto de saúde mental hoje nos trabalhos, né? De uma forma geral nas nossas relações. Nossa, isso melhora tanto porque você está ali preparado. Você falando de saúde mental, e aí eu não vou conseguir citar a fonte, eu ouvi isso já, de que existem dados que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Não vou falar isso? Eu já vi numa revista. Você já Que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. tem gente que passa mal. Passa mal, é. Tem várias pessoas que me procuram assim, mas tem tanta coisa, assim, tanto detalhezinho, mas por que você tá assim, né? Então vamos treinar, vamos buscar um caminho. E existe o estereótipo também da pessoa que fala bem, né? Porque as pessoas associam o falar bem ao estereótipo da pessoa que é mais extrovertida, né? E aí os introvertidos acham que ali não tem espaço para ele, sendo que o introvertido ele tem uma habilidade maravilhosa de escuta, que nós extrovertidos a gente sofre. Sim. Né, Mirella? Tem que fazer um esforço de atenção, né? Fazer um esforço maior para poder ouvir o que a gente gosta de falar. Exatamente. Né? Então, assim, eles tinham um estereótipo ali, e aí geralmente os introvertidos acham que não se encaixam nesse processo, nesse padrão de pessoa que fala bem. E aí, tem uma galera também que acha que falar bem é falar difícil. Sim, usa termos rebuscados. E aí, vamos no pilar mensagem, né? Que a mensagem ela não está adaptada ali ao público que vai receber. Aí você vê a pessoa falando aquele monte de palavras e não tá falando bem nada, só falando difícil, né, Mirella? Exatamente, tem essa questão. Só voltando no introvertido e extrovertido, isso também é muito relativo. Porque, por exemplo, eu sou extremamente extrovertida, realmente eu não sei o que é vergonha, não tenho Ela realmente nada. não se engane por essa imagem. Né? Sério, eu não tenho. Ela não sabe mesmo. Mas quando eu estava no direito, por exemplo, quando tinha apresentações de trabalho, eu travava. Completamente, assim, eu tenho um professor lá que é até mais novo que eu, e ele muito inteligente, mas super gentil comigo. Eu falei, Mirella, ele chegava e falava assim, estou te perguntando, que eu sei que você sabe. Eu só ouvia isso, eu não ouvia mais nada. Por quê? Porque depende da situação que você está exposto. Ali eu era professora, junto com os meus professores que viraram meus professores, que eram colegas de trabalho, só que eu não sabia nada, porque eu era aluna, e para falar aquilo com a desenvoltura de uma pessoa do direito, para mim, que sou jornalista, eu tive muita dificuldade. Porque o direito, ele cria tese e fala como se fosse verdade. O jornalista não é assim, né? Ele apura, ele fala os dois lados. Nossa, eu tive muita dificuldade. Então, eu travava. Mas aí eu tenho que ter a capacidade de, peraí, por que isso está acontecendo comigo? E o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? E aí você vai trabalhando também o ferramental, né? E hoje, por exemplo, eu atuo como advogado, se eu for numa audiência, não tem problema nenhum. Então, é um desenvolvimento, né? Você tem que... E aí eu tenho um outro caso de introvertida, que é a minha filha. Quando eu cuidei dela, né? Porque o sofrimento dela para apresentar um trabalho era uma coisa, assim,
tem condição. É melhor a pessoa faltar no dia, porque não tem condição você sofrer tanto. Não, Maria, fica calma. E aí a gente começou, fui fazendo as técnicas com ela. Hoje ela fala, mamãe, agora que eu falei o primeiro trabalho, todo mundo quer que eu apresente os trabalhos todos, inteiros. Eles ficam me passando a parte deles. Falei, então passa as técnicas, né? Pra ver se eles ficam tranquilos também. Mas hoje ela vai numa desenvoltura e ela fala, mamãe, posso falar para você? E ela já vem pronta, porque ela já adquiriu, né, a segurança através das ferramentas. E ela vai tranquila e super bem. E com relação à questão da mensagem, é isso mesmo, né? A gente tem que entender o receptor. E aí, o que é entender o receptor? De onde que ele vem? Eu sempre, para fazer orçamentos, as pessoas, faz uma palestra? Faço sim, tá aqui os dados que eu preciso. Para quem é? Quantas pessoas são? Quem são essas pessoas? Elas ocupam qual cargo? Né? Qual é a formação dessas pessoas? Porque aí você vai... E outra coisa, esse dia do treinamento, elas vão trabalhar? Elas trabalham antes? Elas vão trabalhar depois? Porque isso também, né? Se vier de um processo de trabalho, à noite, se for à noite, não é a mesma dinâmica de dar uma palestra de manhã. Vai ter intervalo? Esse intervalo tem um café? Então, são vários aspectos que vão mudar esse ser humano para o que ele vai receber de informação. Perfeito. Então, você tem que trabalhar também, e aí eu acho muito legal, porque comunicação está em tudo, né? Em tudo que eu estou ali articulando, está o processo de comunicação. Então, eu tenho que preparar de acordo, em conformidade com esse diagnóstico que eu faço inicial. Quanto mais eu souber esse público, né, e tudo que envolve esse público, melhor eu vou me preparar. Então, um dia desse eu dei uma palestra na FAESAS, sobre oratória, era a comunicação assertiva. E aí eu pensei, 7 horas da noite, de 7 às 8h30, aluno da noite. Aluno que chega vindo do trabalho, vai para o auditório, fica 2 horas lá, ouvindo uma pessoa falar. Eu vou ter que inventar alguma coisa aqui. E a gente vai ter que inventar algumas dinâmicas, claro que tem uma lógica, né? No meio eu cantei uma música. Ainda chamei de canto, ainda chamei. E aí a gente vai articulando. E aí é muito legal, porque a gente pega também, para mim, o canto hoje é um aprendizado de ferramenta. É uma ferramenta para você. Ferramenta da oratória, muito interessante. Por exemplo, falar as palavras, e aí foi nisso que eu usei, né? Quando eu falo, eu tenho que falar as palavras completas. Não posso ficar engolindo palavra, né? Igual mineiro, vou com cotô. Tem uns negócios assim. Você vai, aí você fala, você pensa, você tá falando, porque, né? E come o R, e come o S, não é amar. E aí, se a gente começar a ouvir música com atenção, os cantores, eles cantam as palavras por completo, né? Dão até ênfase no R, no S. E é importante a gente observar isso. Então, o canto, para mim, traz muita ferramenta interessante. O legal também... Te cortei, desculpa. Mas eu vou só falar uma coisa aqui. Uma coisa que é muito legal é que enquanto a gente ouve Mirella, os casos que ela trouxe, né, as transformações, a gente consegue ter uma clareza muito grande de que a comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Não é uma coisa de né? Não. Ficar definitiva. Eu não sou boa comunicadora, e é como se isso fosse assim, comunicação é um dom, alguns poucos escolhidos nasceram com ela. Sim. E eu não nasci, não tem como mudar isso. Meu amor, se você está sofrendo aí com o seu processo de comunicação, tem caminhos, né? É uma habilidade que pode ser desenvolvida, isso é muito importante ficar claro. Sim. Não, eu queria dizer que esse conceito que você trouxe da importância da gente entender que é uma prestação de serviço quando aquilo que você fala tem uma relevância, é uma perspectiva, assim, legal para mim, nova, uma viradinha de chave, assim. Mas eu, por exemplo, quando vou falar em público, vou fazer um treinamento, uma reunião, uma técnica que eu gosto de usar é respirar antes, uma respiração ali concentrada, e repetir, afirmar para mim mesma que eu estou feliz por estar ali. Sim. E que essas pessoas também querem me ouvir. Por isso que eu estou ocupando esse espaço. Pode ser uma coisa simples, mas é uma ancoragem para mim que funciona muito bem, porque às vezes para mim é muito mais mental, é muito mais essa coisa da autocrítica. Sim. E esse nervosismo que pode às vezes atrapalhar a mensagem que eu quero passar lá na frente. Então, esse olhar que você trouxe já é uma coisa que eu quero levar assim para a vida, porque muda a perspectiva, né? O que você traz também é importante. Então, a gente tem que prestar atenção no serviço que eu estou prestando. Inclusive, por exemplo, voltando para as minhas filhas, porque é um exemplo simples, né? Ela vai para a sala de aula apresentar um trabalho. Ela pode, com a perspectiva, eu só tenho que apresentar a minha parte. Não é isso que ela foi fazer ali.
Então, eu converso com elas exatamente isso. Não é isso que você está indo fazer. Você está indo explicar um conteúdo para uma turma de colegas. Então, você tem responsabilidade sobre isso. Não é simplesmente se livrar da sua parte, né? Quando acaba, a pessoa até desmonta no palco, né? Eu faço teatro também, agora eu sei que a gente tem que ficar o tempo todo no personagem. Fala a nossa fala, mas não pode sair do personagem, né? E é isso, a gente não pode... Falei, não, tem que me manter no poder da presença ali mesmo. E aí, o que você está falando tem tudo a ver com a Amy Cuddy, né? Sim, que é o Poder da Presença, que é um livro. E ela fala isso, finge até se tornar. É uma forma de reduzir o nervosismo, não. O que eu estou falando é importante, sim. Então, e aí ela fala, né, que o nosso corpo comunica com o nosso cérebro, não é só o nosso cérebro que dá comandos. E aí ela fala disso. E eu acho que isso faz todo sentido. Estou indo dar uma palestra para essa entrevista. Gente, eu não vou vir lá no Uber cheio de preocupação, não. Eu vou vir me conectando comigo. Então, eu vou falar disso, vou falar daquilo, faço uma pose de poder. Eu visto uma roupa que me dá importância, não só para o outro, mas para mim também. Primeiro, a gente veste pra gente, né? Então eu me preparo para esse momento e trago essa vestimenta, mas não só da roupa, mas desse espírito, assim, eu vou contribuir. E aí te dá essa postura de poder. É importante que a gente acredite que a gente tem um lugar de poder, né? Então ela fala isso, então faz a pose. Ao invés de ficar ali curvado, isso tem no corpo fala também, tem tudo a ver com comunicação não verbal. Sentou para uma entrevista, você tá lá esperando a entrevista, todo assim, ó, mexendo no celular. Você está protegendo os seus órgãos vitais, você está dizendo pro seu corpo assim, nossa, que situação de perigo, e protege os seus órgãos vitais. Entende? Porque você está curvado. Não, senta tranquilo no sofá, toma um café, toma uma água, né? Abre o peito, deixa vir. Então, isso tudo te prepara para uma situação de menor nervosismo. Ah, é uma mágica? Nossa, eu não me senti totalmente bem. Mas não é assim. Então, pouco a pouco, você vai melhorando. Então, eu tenho situações de diretores que eles me procuram, olha, eu vou ter que fazer uma fala no final do ano. E eu já estou desesperada. Desde agora. Então, você pode me ajudar? Então, eu vou lá, ouço o que ele gostaria de dizer, preparo uma fala bem construída, isso já dá uma segurança. Faço falas, né, de frases curtas, porque é mais fácil a gente falar frases curtas do que aquela frase que não termina nunca, porque você se perde no meio da frase. Então, constrói o pensamento assim, construir, falei, ponto. Construir, falei, ponto. Frases curtas, conclui as ideias. Aí eu ensaio ele. Vamos agora, fala, lê. Não, a entonação aí, dá uma força para essa palavra, faz uma parada aí, olha para as pessoas, não. A gente vai fazendo isso. Agora vamos para o local onde essa fala vai ser dita. Então, nós vamos lá, visitamos o local, né, um cerimonial, o que for, para ele ter noção espacial. Não consigo encarar as pessoas. Então, você vai olhar no tampo da cabeça delas e vai olhar um ponto fixo lá atrás, que vai dar a sensação que você está olhando para elas. Então, isso tudo... e no dia ele conseguiu fazer a fala? Conseguiu fazer a fala, ele sofreu um pouquinho. Mas ele finalizou a fala, ele construiu um significado ali, ele não desistiu no meio da fala. No próxima vez ele vai ser melhor, e da próxima melhor. E aí, de novo, o que a gente não pode não fui bem, nunca mais eu vou fazer isso. Então você não vai se desenvolver. A preparação, ela é muito importante para mim. Ontem eu fui dar uma palestra e não tinha slides, né? E aí, assim, é meio que um vício, né? Eu só dou treinamento com slide, palestra com slide. Desculpa. E aí, eu falei, de tarde eu falei, eu vou fazer umas anotações aqui, peguei uma folha de caderno, anotei tudo. E aí, obviamente, eu faço isso tem muito tempo, mas obviamente toda primeira vez com um grupo é uma primeira vez. Sim. Então, assim, eu tava ali com o papel, eu não gosto de estar com o papel, eu coloquei ele ali só como suporte. Eu cheguei brincando, eu falei, olha, tô com meu slide aqui, vou colocar ele aqui na mesa. E ele foi feito com IA. Aí todo mundo começou a rir, eu falei, de tarde eu falei, IA, não tem slide. Não tem slide, preciso levar a anotação. Isso o público começou a rir. Exatamente. Conexão, você já fez uma conexão. Aí aquilo ali foi baixando, assim. Aí teve uma pessoa que falou que já me conhece há algum tempo, falou, até parece que você precisa disso, você fala tão bem. Aí eu falei com ela, é porque você percebe que eu falo bem, porque no bastidor eu já ensaiei, eu já me preparei,
Porque isso também é um outro mito, né? Uhum. A gente acha que quem Tá fala pronto. bem, tá pronto, não se prepara. É, E tem muita preparação, né, Mirella? Nossa, muita preparação. Mas Camila, ela é muito boa dessa conexão inicial. Eu acho que você sempre entra. Isso é muito legal. É uma coisa que é bacana de observar. E quando eu vi a Camila já falando algumas vezes, aquela vez que você foi na sala de aula, que você começa se apresentando, fala o nome, aí fala o nome do marido. Gente, ela cria uma conexão, né, uma energia de conexão. Isso é uma técnica, inclusive, né? De você sempre começar criando uma conexão. Eu sempre também que chego, fico, meu Deus, o que que eu vou criar de conexão aqui? Uma vez eu fui numa palestra e essas surpresas acontecem, por isso a necessidade de preparação, porque às vezes chegando lá também, apesar de estar preparado, pode acontecer alguma coisa. Uma vez eu fui dar uma palestra de 1 hora em São Mateus, saí daqui 5 horas de viagem, dar uma palestra e voltar. Cheguei lá, não era um grupo de professores, eu acho que eram todos os professores da rede estadual de ensino, num mega galpão, assim, era uma coisa gigantesca. Eu falei, minha nossa senhora. Era para eu falar de comunicação, como que eles devem melhorar a comunicação com os pais. Aí o professor deve olhar para mim e dizer, gente, essa menina falar comigo, que estou todo dia na sala de aula, que não é fácil, né? Menino de ensino fundamental. Aí eu pensei, olha, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Mirella, me apresentei, falei, mas mais do que isso, eu tenho uma conexão com vocês, porque eu sou professora universitária, mas certamente a nuvem de vocês vai ser grandona quando vocês estiverem no céu e a minha vai ser menorzinha, porque o que vocês fazem é uma coisa assim. Aí eu comecei a falar assim, mas mais do que ser professor, porque eu acho que a gente está distante, apesar de alguns momentos meus alunos parecerem quinta série, aí você vai brincando assim, né? Eu sou aquela mãe chata. Eu sou a mãe que vai na escola questionar o comando da questão. Aí o auditório vem abaixo. Pelo amor de Deus. Então eu vou tentar aqui. Todo mundo. Exatamente. Então eu vou tentar aqui falar de comunicação, porque isso é uma questão muito importante também nas palestras, porque elas são temáticas, mas você tem que dar os exemplos ali daquela situação. Sim. A temática é geral, mas você tem que puxar alguns exemplos, né? Então você tem que ouvir um pouco as pessoas e ir puxando. Então essa foi uma situação muito muito diferente assim para mim, que eu tive que fazer, criar esse gancho, né? Mas essa preparação, ela é fundamental. O que aconteceu isso comigo na BRH, tinha um evento na Cruz do Papa, que era do Senac, salvo engano, aí era uma salinha de 20 pessoas. Aí cheguei lá e falei, vou conversar com os meninos, vou levar o computador, mostro algumas coisas, tudo bem, tô lá esperando. Mirella, a gente te trocou de espaço. Falei, tudo bem, não tem problema não. Nem perguntei assim, não tive a brilhante ideia, né? Falei, mas seria em qual local? Não, tudo bem, na hora você me fala. Tô lá obediente, voluntário, sentado. Aí falando, agora é naquele lugar ali, gente, era uma arena para 90 pessoas. Tinha uma pessoa em cima do palco falando assim, e agora? Com você? Mirella, bravo! E tinha uma música para eu entrar. Eu olhei assim, eu falei, gente... Você é o nosso do meu inimigo. Eu falei, gente, como assim? Porque isso não é mudar de lugar. Isso é mudar tudo. O escopo total. Eu peguei o microfone e falei, agora eu vou ter que me virar aqui. E o negócio foi enchendo. Eu sei que no final das contas fiz um programa de auditório. E aí, quem gosta de falar de comunicação? Vem aqui pro papo. Ela é versátil, graças a Deus. Mas é isso que você falou. Não é uma coisa que vem na hora. Tem uma preparação. Aí você tem 20 anos de sala de aula, né? Você já passou por várias situações que você encarou e foi desenvolvendo. E ali você vai acionando o seu ferramental. Esse é mais um episódio do Pode Inspirar, o podcast da CDL Vitória, pensado para você, mulher empreendedora, que quer inspirar a sua jornada, conhecendo a história, os causos, as realizações de outras mulheres empreendedoras. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.